Bem-estar e movimento, com Márcio Atala. Bom dia, pessoal da CBN. Hoje o Bem-estar em Movimento vai falar sobre programação. Como a gente consegue sair do sedentarismo, criar novos hábitos, melhorar a alimentação, dormir melhor. E aí eu precisava de um convidado que fosse um especialista em seguir à risca a programação e manter uma rotina bem equilibrada. Quem que eu fui buscar? Nada mais, nada menos do que Gustavo Borges, medalhista olímpico, um grande amigo e que tenho acompanhado, Gustavo, você nas mídias sociais, sempre falando dessa importância dos hábitos, enfim, de ter uma rotina. Seja bem-vindo, Gustavo. Ô, Márcio, um prazer estar aqui com você, principalmente para falar de um assunto como esse, né? Sempre um prazer falar contigo sobre o tema e é muito bom aí. Um abraço para os ouvintes da CBN, um prazer estar aqui no canal, estar aqui com vocês e vamos falar disso, vamos falar de coisa boa, né? Atividade física, bons hábitos, isso é sempre muito bom. Eu vou buscar desde a época ali do nadador Gustavo, que eu imagino que seguia ali uma programação que alguém determinava. E É. que hoje, como um grande empresário que é, deve fazer toda essa sua programação e não deve ser fácil essa transição. Então a gente vai conversar muito sobre isso e eu vou aproveitar também para falar sobre balanço calórico, que deve ter mudado muito. Márcio explica e descomplica. Antes de continuar o papo com o Gustavo, eu quero trazer um tema que é o IMC. Muitos ouvintes mandam mensagem para cá perguntando se eles podem se basear no IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que leva em consideração o peso, a altura. O IMC ele funciona muito populacionalmente. Quando a gente fala do indivíduo, claro, o melhor parâmetro é a composição corporal, é fazer uma avaliação para saber como anda a porcentagem de gordura. Mas para quem não tem essa oportunidade, mais eficiente do que o IMC é medir circunferência abdominal. Então, passa uma fita métrica na altura do umbigo, controle a circunferência abdominal. Quando você consegue mantê-la sob controle, muito da sua saúde vai estar controlada. Então, IMC mais populacionalmente, controle seu peso via circunferência abdominal. Bom, Gustavo, agora vamos começar nesse papo aqui de rotina, bons hábitos. Quando você era atleta, eu imagino que tinha toda uma equipe, toda uma programação. Eu lembro que você era nadador do Pinheiros, pelo menos por uma boa época, mas também você ficou um tempo numa universidade americana, se não me engano, em Michigan, né? Michigan, isso aí. E você provavelmente seguia uma programação que era dada a você, você confiava naquele seu time e aí você executava. Era assim que funcionava? A questão do atleta, quando a gente tem um objetivo e a gente escolhe o local de treinamento, você já vem com aquela programação do treinador. Então, seja ele no Clube Pinheiros, você tinha lá o treinador, o Albertinho, onde eu treinei, o Alberto no início da minha carreira, depois eu fui para Michigan, nos Estados Unidos com o Greg Troy, com o John Urbanchek, todos eles têm uma programação a ser seguida. É muito parecido, né? Porque você tem horário, blocos de tempo designados para as atividades, e nesses blocos de tempo, dependendo da temporada, dependendo do momento que você está, o esforço que você tem que fazer em cada uma dessas atividades. Então, você era mais ou menos de 9 a 10 treinos semanais, nos horários já pré-estabelecidos. Isso é uma coisa legal, porque você já sabe, o atleta ele já sabe qual horário ele tem que se preparar para se alimentar, para chegar no treino, o tipo de esforço que ele vai fazer para que o resultado aconteça, né? Então, isso facilita muito o entendimento do atleta em relação àquilo que ele vai enfrentar no dia a dia da busca dos objetivos, né? Então facilita muito. Eu, pelo menos, sempre gostei muito dessa organização aí. Agora você falou uma coisa que é o objetivo, né? Então você tinha um objetivo muito claro, você queria sua alta performance, seu melhor resultado possível, e isso fazia, eu acredito, você acordar ali bem cedo, encarar rotinas pesadas, porque você Sem tinha um dúvida. objetivo. Você acredita que ter um objetivo, quando a gente fala em estilo de vida, muitos dos nossos ouvintes, eh, enfim, estão tentando sair do sedentarismo, melhorar uma alimentação. Você acredita que ter um objetivo ajuda na construção de um hábito?
Ajuda. Eu acho que quando você tem um objetivo, tem uma meta para ser atingida, ele vai te ajudar sem dúvida nenhuma, né? Muitas vezes, quando você fala do esporte primeiro de alto rendimento, né, clareza onde você quer chegar é um dos elementos, um dos pilares de alta performance. Se você não sabe onde você quer chegar, o que você quer se tornar, né, a gente está falando de identidade, né, como é que você esse caminho, quanto mais clareza você tiver nessa situação, melhor. Então, e a hora que você vai para o nosso dia a dia, e a gente está falando de sedentarismo, né? Às vezes a gente mistura um pouco o objetivo, que é a meta de perder quilos, né? Que acho que pode até acontecer, mas de se tornar um praticante de atividade física, que aí mexe com aquilo que você é, com a sua identidade, que são duas coisas distintas. Não tem problema nenhum você falar assim, eu quero nadar para fazer 21 segundos ou 22 nos 50 metros nado livre. Mas eu quero nadar para ser um medalhista olímpico ou para ser um nadador olímpico. Quando você fala assim, eu quero ser um nadador olímpico, você está mexendo com a sua identidade. Quando você fala que você quer fazer 22 segundos nos 50 livres, você está mexendo com o teu objetivo, com a tua meta. Tá. E a hora que você vem para as pessoas sedentárias, isso é a mesma coisa. Né? Porque quando você foca muito no resultado final e não no processo e na mudança de identidade que você tem, pode ter um desequilíbrio ali. Porque se você não perde aqueles 10, 15, 5 quilos que você quer, e você desanima. Então, eu perdi só 200 gramas em vez de 5 quilos. Ó, vida, ó, azar, isso não é para mim, e assim vai. Agora, se você cria no seu dia a dia aquela frequência e você se torna um praticante de atividade física, né, um corredor, um nadador, seja lá qual for aquela mudança de identidade, eu acho que aí sim você tem uma vida muito mais longa dentro do esporte, da atividade física em si, aí você acaba fugindo do sedentarismo, né? Você acaba fugindo das ciladas que acontecem ali, do resultado, porque às vezes a gente cai na cilada do resultado e o resultado final ele não pode ser o nosso balizamento de felicidade, porque é muito injusto, né? Eu querer ir para as Olimpíadas para ganhar uma medalha, quantas pessoas não querem ir para uma Olimpíada e ganhar uma medalha? Pô, eu chego para uma Olimpíada e ganho a medalha, e aí? Eu não posso ser feliz com 10º lugar, com 20º? Aí é muito Claro. louco, né? E você tocou em pontos interessantes aí. É, o processo, você falou no processo, né? Sim. Você tem que se divertir nesse processo, isso tem que ter um significado, né? Porque se você está ali simplesmente pelo resultado, né? Talvez aquele processo que você esteja passando, ele seja penoso, ele não seja prazeroso, e a tendência é que você realmente fique refém, né? Do resultado. Então, se o resultado não veio, eu abandono tudo. E quando a gente está falando em estilo de vida, em uma construção de hábitos, eu costumo falar que buscar algum significado naquela mudança. Poxa, eu quero mudar, eu vou dar exemplos pessoais aqui, né? Então, minha mãe, que durante muitos e muitos anos foi sedentária, e uma hora virou a chavinha dela. Você pergunta para ela, por que você começou a fazer? Porque eu comecei a perceber que eu não tinha qualidade de vida para curtir meus netos. Quer É dizer, isso. teve um significado para fazer com que ela começasse a buscar e hoje ela curte esse processo, faz Você fez parte do dia a parte dia disso. dela, né? Então, você tocou num ponto que é muito interessante, né? A maioria, não vou dizer a maioria, não tem esse dado, mas o que a gente percebe, você também, o Gustavo, para quem não sabe, foi presidente da Associação Brasileira de Academias, ele tem uma metodologia, ele tem uma academia, e esses números são conhecidos, né? Muitas pessoas entram numa academia, ficam refém desse resultado, não conseguem e abandonam, né? Você tem um É. turnover muito grande. Então, você ficar simplesmente entrando numa atividade física com a expectativa de perder tantos quilos, sem olhar o cenário geral e tudo que a atividade física proporciona na sua vida, a chance do sucesso ela é menor, né, Gustavo? Tem uma questão que você traz que é importante, você imagina o seguinte, o Brasil, esses dados são incríveis, né? O 5º país mais sedentário do mundo. E a 4ª maior causa de mortes causadas por comorbidades vem do sedentarismo. Então é uma coisa assim absurda a quantidade de problemas que o sedentarismo ele traz. E o Brasil tem uma população sedentária. Então, a hora que você fala da atividade física para quem é sedentário, para a gente que é praticante ou que faz atividade com frequência e está acostumado com isso, é muito diferente do que quem nunca fez. Então, você entra numa academia, ou você vai jogar uma bola, ou você vai fazer uma atividade, para a gente é muito fácil. Agora, criar esse hábito para quem não tem pode ser um transtorno.
Só que a boa notícia é que é bom para a sua saúde, a boa notícia é que vai te fazer viver mais, a boa notícia é vai fazer com que você viva melhor. Então, você tendo essas características, com o exemplo que você deu da sua mãe, né? Imagina, ela tá lá uma senhora, não sei quantos anos que a sua mãe tem, 70, 80 anos de idade, ela quer brincar com os netos. É. Então, assim, se eu fizer atividade física, eu posso brincar com os netos, eu posso amarrar o meu sapato, eu posso caminhar num shopping, eu posso viajar, eu posso fazer uma série de coisas que estão no nosso dia a dia, na questão corriqueira da nossa vida, que a atividade física ajuda e que a gente encontra limitações se a gente não fizer atividade física. Então, a maior cura da humanidade, né, para mim devia ser lei isso aí, é obrigatório a população, todo mundo é obrigatório, você não vai pagar multa. Eu sei que isso não vai acontecer, né? Mas já pensou se tivesse uma lei dessa? É obrigatório fazer atividade física. Por quê? Porque você vai viver mais e você vai viver melhor, vai tomar menos remédio, vai menos para o hospital, vai combater até na pandemia que nós vivemos hoje, até contra o vírus, uma pessoa que não é sedentária, uma pessoa que é praticante da atividade física, ela consegue combater o vírus com mais força, com mais imunidade. Então, é uma coisa assim, muito louca, né? Quando a gente fala, nós somos pessoas que estão sempre falando de atividade física e assim, implorando para a população, e esse canal aqui ele é maravilhoso por conta disso, implorando a população para que se mexa, né, para que façam atividade, para que escolha. E às vezes, Márcio, a gente está falando assim, faça atividade física, o cara já imagina lá na academia, puxando ferro, já imagina fazendo alguma atividade que seja assim, com esforço gigantesco. Não é isso que a gente está falando. São pequenos hábitos que levam a alguma coisa, a alguma atividade. Essa sua reflexão, né, Gustavo, a gente tem uma certa dificuldade em entender como que as pessoas que estão no poder não pensam num programa de qualidade de vida para a população. Porque, como você diz, você vai custar menos, você vai viver mais, os hospitais vão ter uma melhor capacidade para atender essas outras pessoas. Todos os países que buscaram esse tipo de política de saúde pública tiveram esse resultado. E aí causa na gente, assim, até que nem você falou, a gente vai implorando para as pessoas fazerem, porque a gente sabe que ele não é bom só para o indivíduo, ele é bom para toda uma sociedade. Então, a gente pede mesmo que as pessoas se movimentem. Agora, tem uma questão, né? Você foi atleta, e tem muito atleta, eu diria que a maioria, quando tem uma dificuldade em manter uma rotina, em manter esses hábitos, em se organizar, né? Não é raro você ver ex-atletas com excesso de peso, sedentários. É claro que tem a questão do balanço calórico, né? Muito provavelmente você comia uma quantidade de alimento muito maior do que você come hoje, porque obviamente você gastava muito mais calorias do que você gasta hoje. Mas esquecendo a questão do gasto calórico, como que você conseguiu trazer isso para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal? Como que você conseguiu criar a rotina, criar esses hábitos e ter a disciplina? Olha, a questão de você... A disciplina, ela é a mãe do sucesso, né? A gente sabe disso e tem pensadores 500 antes de Cristo já falando disso. Então, a gente precisa entender que imagina assim, se você quer ter sucesso na vida, tem a disciplina. Ah, mas eu não sou disciplinado. Pô, desenvolva a disciplina, tome uma decisão, que às vezes só de tomar uma decisão, de colocar na agenda de fazer alguma coisa, já é um grande passo para você fazer alguma coisa acontecer. E a gente complica demais nossas vidas, a gente fica pensando e a gente fica só no âmbito da intenção para fazer as coisas. Isso é péssimo para a nossa produtividade, para o nosso dia a dia, para as coisas que a gente quer fazer, né? E para tudo aquilo que a gente pode desenvolver ao longo da nossa jornada. Mas você mencionou a questão de atletas que são extremamente disciplinados enquanto atletas, mas no pós-vida atlética, né? No pós-alto rendimento, jogam isso para debaixo do tapete, né? Falam, não, agora eu já fiz a minha parte, agora eu vou descansar. E para mim não rolou isso pelo simples fato que eu adoro fazer atividade física. Então, eu gosto de fazer atividade. Todos os dias eu gosto de fazer atividade física? Não, tem dia que eu tô cansado. Tem dia que eu não quero. Tem dia que eu tô com dificuldade de levantar da cama e de fazer, cara. E agora? Tem dia que tá mais frio, tem dia que tá chovendo. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e faço atividade, porque ele está no meu dia a dia. Quando eu não faço atividade física, isso me incomoda.
Então, eu criei um hábito de, quando eu não faço atividade física, ou eu estou num dia de descanso, como foi ontem. Ontem eu não fiz atividade Uhum. física, segunda-feira. Mas se você pegar como foi a minha jornada até domingo, né, sábado e domingo, pô, joguei tênis, fiz musculação, fiz uma série de coisas. Então, segunda-feira eu vou descansar. Hoje vai ter jogo, hoje vai ter atividade. Então, quando você coloca isso na sua agenda e você acostuma a fazer, quando você não tem aquilo, vira um hábito, né? Quando eu não tenho aquilo, pô, alguma coisa esquisita aconteceu. Eu não fiz atividade física hoje. Então, quando você viaja muito e você tem muitas coisas acontecendo, é assim, é perfeito para você dar uma desculpa para não fazer. É perfeito. E quanto mais desculpa a gente der para não fazer, mais a gente se distancia do hábito e mais a gente se acostuma a não entrar nesse ritmo. Porque quando você faz, você fica dolorido, você fica mais cansado naquele impacto ali, né, naquele momento. E aí você fala assim, pô, eu prefiro não fazer que eu fico mais descansado, né? Como é que é isso? Mas para gerar energia, Márcio, a gente sabe que a gente precisa gastar energia. E a gente gasta energia como? Fazendo atividade física, né? Não tem jeito. É, 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 você toca em pontos muito interessantes, né, Gustavo? Quando você comenta, por exemplo, do hábito, né, que o corpo vai sentir essa falta, o nosso corpo ele sempre procura um padrão para funcionar. E se você dá um padrão que é com movimento, ele vai se habituar a isso. Então, nos dias que você não tem, ele sente falta, porque ele sempre busca um padrão. E a gente tem que entender que o padrão com movimento ele é muito mais saudável. Você trouxe aqui que a quarta maior causa de mortes no mundo é o sedentarismo, né? O Brasil é muito sedentário, então o nosso corpo ele precisa desse movimento. E você começar com coisas simples, coisas pequenas que você consegue incorporar, porque o Gustavo Borges, nadador, a primeira vez que ele entrou na piscina, ele não fez o tempo que ele fez lá em Barcelona, né? Foi um processo. Então, ninguém vai sair do sofá sedentário e conseguir, que nem você falou, um desempenho. Ah, vou lá correr 5, 10 quilômetros, puxar um ferro forte. Calma, é um processo, vai incluindo movimento, seu corpo vai se adaptando, você vai criando hábito e isso vai fazendo com que você se condicione e aí você vai ter uma vida com mais autonomia. E isso vale, você tocou num outro ponto que eu gostei muito, que foi da disciplina, né? Para tudo a gente tem que ter disciplina, né? Se você não coloca essas suas pequenas regras, suas pequenas rotinas para ter uma disciplina, muito provavelmente o resultado não vai ser aquele que poderia ser, né? Com certeza. E aí, se você fala com as pessoas, Márcio, nessa questão, você fala assim, pô, o que que te daria, se tiver um bate-papo com qualquer pessoa, o que que te daria aí mais energia na sua vida, né? Como é que você sente o nível de energia que você está hoje? Como é que você acha que isso está? Então eu falo, putz, realmente meu nível de energia está mais ou menos tal. E o que que aumentaria esse nível de energia? Normalmente as pessoas falariam assim, putz, eu gostaria de fazer mais atividade física, eu gostaria de começar, estou muito sedentário. A turma entende que a atividade física ela é bom. Aí a hora que você pergunta, aí o próximo passo, né? E aí que hábito você pode criar? O que que você pode fazer hoje que pode te deixar mais perto dessa questão aí que você acabou de mencionar que é boa para você? É meio que coaching isso, né? Porque a hora que você leva isso pro fim da linha, o que que você pode fazer hoje? As pessoas falam o seguinte, eu não tenho tempo. Porque a maior causa das pessoas não fazerem atividade física primeiro, porque não gosta, e segundo, falta de tempo. Ou é o contrário, mas está mais ou menos ali, pau a pau. É 35%, 38% cada um deles. Então, assim, mais de 70% da população ou não tem tempo, que é a desculpa mais esfarrapada, ou não gosta, porque aí tudo bem, já deu uma desculpa que não gosta. Mas talvez não gosta porque não entende que você fazer uma caminhada, isso já é uma atividade física. Exato. Você andar de um ponto de ônibus, descer 2 antes, que já é uma caminhada, isso já é uma atividade física. Ou mesmo, e aí tem o livro do Hábitos Atômicos, não sei se você já leu, né, do James Clear, a gente falou disso na nossa Exato, você transmissão. indicou e eu li. Você leu? Você me indicou e foi a leitura seguinte. Cara, é um livro que você consome. Ele falou assim: não existe nenhum tipo de hábito que você não resolva em 2 minutos. Então vamos trazer essa realidade para cá, para a atividade física, que é o nosso papo. Então, se você pode começar hoje uma atividade física e você não tem tempo, você não gosta, você não quer, o que você pode fazer? Pô, no final do dia, terminou, fechou o computador, ou terminou a sua atividade, ou chegou em casa, cara, 10 flexões de braço e 10 agachamentos. Você vai resolver isso em 1 minuto. Exato. 1 minuto. Aí o que você faz amanhã? Mesma coisa. Aí na outra, pô, já fiz 10 ontem, por que não fazer 12?
Exato. Olha, 20% a mais de flexões de um dia para o outro. É. Olha que louco que isso pode ser, E, né? Uma e, coisa simples que pode dar um super e desenvolvimento. o legal que a gente percebe do nosso corpo é como ele se adapta, né? As 10 no Pô, primeiro então, dia, um pouco mais difíceis, mas aí quando você vê uma semana depois, você está fazendo 15, né? né? Então, é muito bacana. Com certeza. Desafio do ouvinte. Gustavo, a gente tem sempre um desafio do ouvinte e a gente selecionou aqui o Alexandre Lima de Belo Horizonte. Ele fala que ele não consegue correr, sempre sente um desconforto muito grande, respiração ofegante, acaba desistindo e volta para casa desanimado. Hum. Então, a gente vai tentar dar uma solução para o nosso ouvinte Alexandre Lima e colocar o desafio. Eu acredito que se ele, seguindo esse seu raciocínio, né? Ah, não consegue, vai lá, faz 10 flexões. Então, tenta não correr. Pega 15 dias e faz o seguinte, vai caminhar 15 minutos. Durante 15 dias, caminha 15 minutos. Eu tenho certeza que depois de 15 dias, você já estava mais condicionado e você vai começar a dar um trotezinho. Que conselho que você daria para esse desafio do nosso ouvinte? É um desafio, é interessante, porque assim, eu precisava entender um pouco do histórico dele, né? E ver se ele é uma pessoa que não pratica, se ele já corre e tem problema, né, cardiovascular mesmo correndo, né? Que pode ser um cansaço que já está ali dentro, ou se ele faz tão pouco que o desenvolvimento aeróbio dele não é desenvolvido. Exato. Então vamos supor que esse seja o caso, né? Então assim, eu faço com pouca frequência e cada vez que eu tento fazer uma vez a cada ano bissexto, né? Eu vou correr. Aí você vai lá correr e aí a coisa não funciona. Então, realmente, não tem como você querer correr a cada 3 meses e achar que vai estar com fôlego para correr. Porque você tem uma capacidade aeróbica que pode interferir e a capacidade muscular que pode interferir naquele estado. Então, assim, eu posso ter uma boa capacidade cardiovascular porque eu jogo tênis e sou ativo. Mas se eu for jogar basquete, que é um esporte diferente, eu vou morrer, porque eu não estou acostumado com essa atividade. Então, acho que a tua dica, ela é perfeita. Começa com nível. Você pode até fazer. Tem uma dica aqui, ó. Então, em vez de correr 15 minutos ou meia hora, que de repente ele tentou fazer isso, corre 1 minuto, caminha 3. Começou com 15 minutos no início, uma caminhada mais forte. Aí no próximo dia, caminha 1 minuto, corre 2, caminha 3, corre 1, sei lá, faz alguma alternativa de estímulo onde você sobe o pulso, abaixa o pulso e você consegue ter uma frequência, lógico, cardiovascular e você entra em forma rapidinho. Agora, uma coisa é certa, ô Márcio. Consistência, cara, é uma das palavras mais importantes para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Fala qualquer coisa aí. Alta performance, consistência. Consistência. Pronto. Atividade física, consistência. Se alimentar bem, consistência. Pô, não tem Sono. como fugir dessa. Hã? Sono, consistência. Sono, consistência. É isso. Então, pro desafio para os nossos ouvintes, tentem manter a consistência. Quer começar a correr, não está conseguindo, como o Gustavo falou, porque não tem um preparo cardiovascular, baixa o sarrafo, começa com uma caminhada ou com um tempo menor de corrida, e aí vocês mandam aqui para a gente ou pelo nosso Instagram, CBN Oficial, ou Instagram, @Márcio Atala, ou pelo e-mail, bem-estar@cbn.com.br. Bom, Gustavo, agora eu quero falar um pouco mais do Gustavo empresário, né? Porque você manter a rotina dentro da atividade física, quem está nos ouvindo vai falar assim, pô, mas o Gustavo, atividade física ele tira de letra. Mas eu imagino que para você ter o sucesso que você tem dentro da área empresarial, profissional, você teve que manter uma rotina, criar hábitos. Como que é para você, numa área que não é o seu core ali de atleta, como foi criar toda uma disciplina dentro de uma nova profissão? Eu acho que o aprendizado do esporte, principalmente que eu gostava muito ali, né? Eu sempre gostei da questão dos horários, né? E acho que essa questão dos horários, você imagina o seguinte, você tem blocos de tempo dentro do esporte, esses blocos de tempo você canaliza a sua atenção, seu esforço, você faz um trabalho bem feito ali durante 2 horas, né? Depois você vai para a musculação, você tem outro bloco de tempo de 1 hora, aí você tem um almoço, você tem um outro bloco de tempo. Então, se você imaginar em questão de produção e progresso, né? Porque produtividade tem a ver com produção e progresso, não é só você produzir. Você tem que produzir, você tem que ter resultado.
E esse resultado você mede com os seus indicadores ali. Então, pegando o exemplo do esporte, onde você tem blocos de tempo e você tem tudo desenhado, um bom planejamento para você executar, eu não preciso treinar 12 horas por dia. Eu treinava 5, treinava 6 às vezes. Estava bem desenhado aquele treinamento para saber exatamente o esforço, o que eu precisava fazer naquele horário, para eu ser muito assertivo nas coisas que eu tinha que fazer para ter um resultado de ir para as Olimpíadas, para ganhar, para melhorar um centésimo de segundo, seja lá qual for. Se eu trago isso para o empreendedorismo, para a gestão de tempo, que talvez seja o item mais crucial em relação à produtividade, né? Porque às vezes a turma acha que trabalhar 12 horas está sendo produtivo. Não, pode ser que com 12 horas você está gastando um monte de tempo ali, está jogando tempo que você poderia estar fazendo atividade física, ficando com a sua família, descansando, fazendo outras coisas, por uma questão de não ter uma gestão de tempo adequada e não bloquear horários e tempo ali para fazer a coisa certa, você acaba dispersando energia, dividindo energia, né, e gastando tempo onde não deveria. Então, uma coisa que eu aprendi na questão de gestão de tempo é que se eu separar tempos específicos para assuntos específicos, melhora a minha concentração, melhora a minha entrega e faz com que eu seja mais produtivo. Isso em qualquer situação. Então, uma dica para a turma aí, pode tirar todas as notificações e alarmes das coisas que a gente tem nas questões eletrônicas. Mídia social, os alarmes de e-mail, sabe aquelas notificações que ficam aparecendo? Isso tudo é um monte de distração para a gente. Uhum. Então, você tem um horário para você fazer as suas coisas. É lógico que no dia a dia você tem que responder para um chefe, você tem que fazer reuniões, você está no escritório meio que barulhento. É um exercício de concentração e se distrair menos, né? Que isso a definição de foco é essa. Você tem que fazer todos os dias para poder produzir. Então, acho que a dica mais talvez objetiva seja essa: divida o tempo. E aquele negócio de multitarefa, para mim, não funciona não, sabe, Márcio? Não adianta querer... Quando eu respondo e-mail, falo no telefone, dou uma entrevista aqui. Imagina se eu não tivesse focado nessa entrevista. Se toda hora que a gente tivesse... Eu estava do lado, falando assim, não, pô, dá para repetir a pergunta, Márcio, que eu estou aqui fazendo... Né, eu estou conseguindo fazer... Deixa eu responder um WhatsApp aqui. Fica chato o negócio. E se a gente leva isso para o nosso dia a dia, é isso que acontece. É verdade. Quantas vezes já aconteceu? Eu lembro de participar de algumas reuniões, você está falando com uma pessoa e ela não está te ouvindo, ela está ali mexendo no celular, olhando na tela do computador, você fala, poxa vida, o foco dela não está aqui, né? Essa questão do foco no que se está fazendo é muito importante. 3 dicas para levar para casa. A gente bateu esse papo com o Gustavo, mas a gente sempre gosta agora de fazer um resumão. Gustavo, a gente tem que selecionar aqui de tudo que a gente falou 3 dicas para aquela pessoa que ouviu a gente, que ficou aqui meia hora falando, não, eu quero 3 dicas práticas que vão me ajudar a manter a disciplina, a ter uma rotina mais saudável. Eu queria começar com uma que eu gosto muito, que escolha pequenas alterações na sua rotina, que elas sejam possíveis de serem realizadas quase todos os dias, porque a criação do hábito, ela depende da repetição. Então, escolha uma coisa que vai impactar pouco no seu dia a dia, que seja possível de você realizar. Segunda dica com você. Segunda dica comigo? Pô, acho que essa dica a que você deu é perfeita, né? E é uma coisa que você imagina, faz uma coisa que seja factível, né? Olha que dica é essa, coisa mais simples, né? E às vezes a simplicidade é que funciona. Mas uma dica que eu daria, que estaria na gestão do tempo, é se empodere da sua agenda. Eu acho que se empoderar da própria agenda e do próprio tempo, ele é fundamental para que você consiga fazer as coisas que você precisa fazer. Porque você pergunta para a turma assim, com quem você gostaria de passar mais tempo? O que você gostaria de fazer que você não faz? O que mais que você acha que pode te gerar energia? Qualquer tipo de pergunta que seja mais abrangente assim da turma de querer fazer, vai passar por uma questão de eu não tenho tempo, né? E o tempo pertence a você, não pertence às outras pessoas. Então, se empodere da sua agenda, se empodere do seu tempo e seja assertivo, seja objetivo, faça as coisas que precisam ser feitas com assertividade, com produtividade, para que você tenha tempo de ficar com a sua família, para que você tenha tempo de fazer a sua atividade física, para que você tenha tempo de fazer ir no barzinho, fazer um happy hour, qualquer outra coisa que você precisa fazer. Legal. E a terceira dica, acho que a gente já conversou com ela no início do programa, tem um significado nessa sua mudança, né? Por que você está fazendo aquilo? O que motiva você
a querer sair do sedentarismo. Eu dei o exemplo aqui da minha mãe, mas enfim, encontre um significado nessa mudança de hábito, nessa criação de um novo hábito, porque isso vai ajudar bastante a se divertir no processo, né, Gustavo? Ah, legal. E você falou de uma questão, de uma palavra aí que é motivação. A motivação, às vezes a turma acha que vem de fora para dentro, né? E ela vem de dentro para fora. A gente não acorda motivado, né? Igual a gente falou que tem dia que você acorda e você não tá afim. Tá chovendo, tá com frio. Então a motivação, tudo que você canaliza seu esforço e sua atenção em relação a essa busca que você tem, expectativa, ambição, propósito, missão que você tem, tudo que você canaliza seu esforço e sua atenção gera motivação. Então, fica uma dica assim, dentro dessa terceira dica sua, que é o seguinte: canalize esforço e atenção para as coisas que você quer, que você vai se motivar. Sensacional. Bom, Gustavo, quero agradecer demais. Fiz esse convite para o Gustavo. É um amigo, a gente, enfim, teve a oportunidade de fazer outros bate-papos. Eu acho que eu nunca falei uma coisa para o Gustavo que veio aqui na minha cabeça, que foi a Olimpíada de 92, que deu o problema ali na batida de mão. Você não sabe o quanto eu fiquei feliz e o quanto eu torci com aquela sua medalha. E eu quero Legal. muito agradecer a sua participação aqui. Antes de mais nada, um grande fã do atleta e agora, claro, da pessoa, do ser humano que eu conheci. Obrigado, viu, Gustavo? É isso, Márcio. Um grande prazer aí. Prazer estar no seu programa aqui. Vamos em frente, cara. É mútuo aqui esse sentimento, assim, essa amizade. E parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigadão, Gustavo. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Contamos com a produção de Joana Cafuri, Bruno Teixeira, edição de Natasha Mazaro e trabalhos técnicos de Priscila Gubiotti. Até a próxima. Bem-Estar e Movimento, com Márcio Atala.